que a gente escuta muita coisa sobre a Europa, né? E como grande parte dos brasileiros ou vão para a Europa, Portugal, às vezes Inglaterra, e alguns vêm para os Estados Unidos, que depois foi o trajeto que você fez, né? Mas conta para nós, como que é a vida de um brasileiro na Europa, né? É difícil, é fácil, rola muito preconceito ou não? É muito mais difícil do que nos Estados Unidos, para incrível que pareça. Mesmo que você possa entrar naquele país legalmente, você não precisa de visto para entrar lá. A vida na Europa para um brasileiro é extremamente difícil. E às vezes aquele sonho que você tinha de achar que você está indo para a Europa, que você vai ganhar dinheiro, esquece isso, que isso não existe, isso não vai acontecer. Isso é uma possibilidade remota e muito da impossível para acontecer naquele país, ainda mais sendo um continente quase que semi-socialista, né? Não é aquele capitalismo como os Estados Unidos, de crescimento, de ambição e tudo mais. As pessoas se contentam com um pouco, né, que elas têm, e desde que dê para comer e para viver e ter um teto na cabeça, é assim que o europeu vive, na maioria dos países, não todos. É um frio desgraçado, um frio desgraçado, que é difícil, cara. E principalmente para nós que somos pessoas de cor também, é muito complicado aquele país. Você chegou a passar situações de preconceito, de racismo lá? Ó, cara, nossa, pô, você tá brincando, né, mano? É muitas vezes, não é pouca, né? Muitas vezes. É, principalmente em Portugal. Na Espanha, nem tanto. Na Espanha e na França, nem tanto. Mas em Portugal, pelo amor de Deus. Eu sempre falava com os amigos meus, eles falavam assim, as portuguesas amam os negão lá, mas os portugueses, eles odeiam, odeiam gente de cor, eles detestam a gente. Eles sempre têm alguma coisa para falar, ou te chama, Você ou se eles têm podia, um... você podia Ah, falar alguma situação que você passou lá, só para a galera saber assim? tipo, eu trabalhava como música na rua Santa Catarina, no Porto. Eu botava minha caixa de som, tocava meu sax, fazia uma média de 60, 70 euros por dia lá, tocando, que as pessoas até achavam que, assim, pô, você faz mais do que o salário mínimo português. Eu falei assim, meu filho, a gente se arrasca, né, filho? Desarrasca de algum jeito. E um dia, um senhor de idade, eu cruzando a rua com os meus equipamentos e tal, e a rua estava muito lotada, o senhor me deu um empurrão assim, falou assim, ô, teu preto de merda, vai pra tua terra, porra. Entendeu? E foi assim, cara. E eu, na hora, eu tinha assim, um cara super racista falou isso comigo e tal, a vontade foi de quebrar o couro, de arrebentar o couro na Mas não pode, não pode. arrebentar o couro na porrada, mas eu vi que era um senhor de 60 anos, eu falei assim, não, deixa pra lá, é a mentalidade mesmo daquela época. E por que eu falo isso? Por que eles são um pouco racistas? Não todos, mas muita gente lá, porque a Europa é velha. A Europa é velha. Você vai andar nas ruas europeias, todo mundo tem cabelo grisalho. A maioria das pessoas que você vê na rua tem cabelo grisalho. Eles não fazem filhos, né? Eles têm um filho ou dois no máximo. Então, a mentalidade racista vem, né? É antiga. E, meu amigo, você não tem como desentortar o rabinho de porco, né, velho? Depois de grande, não tem como, né? Eu já ouvi falar que grande parte dos jovens de lá, eles pegam, saem de Portugal, da Itália e vão para outros lugares, Inglaterra ou até mesmo para outros países. Isso é verdade mesmo? Uhum. Yeah. Tipo assim, a maioria dos países europeus do oeste, né, que é a parte ocidental, são os países mais pobres da Europa, né? Não os mais pobres, mas os países que têm menos oportunidades de crescimento. Como os jovens, eles nascem agora nessa modernização, nessa globalização de informação, de você sempre que eles ligam o YouTube e vê algum videoclipe dos Estados Unidos, é hip hop, é os caras de Lamborghini e tudo mais, isso faz, né, reluzir nos olhos dos jovens. E o que eles fazem? Eu não vou ficar aqui, que nem meu pai, nem minha mãe, ganhando 800 euros por mês, ou ter que viver numa casinha no meio do campo. Não vou ficar aqui na agricultura. Eu quero sair. O que acontece? Há muitos portugueses, por eles não precisarem de visto para vir para os Estados Unidos, eles vêm para os Estados Unidos. Alguns, por já serem europeus, não precisam de nenhuma documentação para ficarem legais nesse país, vão para a Suíça, para a Suécia, para a Dinamarca, onde onde tem as maiores rendas, né, de salário
da Europa, mas também os maiores impostos. E às vezes fica ela por elas, né? Mas cada um tem a sua mente, eles vivem bem, assim vai, assim cada um vai vivendo a sua história, né, mano? Bacana. Aqui a gente também tem a participação das pessoas que contribuem ao vivo com perguntas. Então a gente vai alternando para a conversa fluir. O Redley perguntou o seguinte, ó. Se caso você pudesse voltar atrás, você teria ido direto para os Estados Unidos em vista do que você viu aí na Europa? Não. Não. Por que não? Não teria. Porque para você conseguir um visto de imigrante no Brasil com essa cor, é difícil pra caraca. Você tentou muitas vezes o visto no Brasil? Não. Os meus pais, eu mesmo, legal nos Estados Unidos, só apliquei para os meus pais e eles negaram 3 vezes. Tipo, é difícil, é muito difícil. Na Europa, as pessoas não veem a minha cor. Eles viam que eu era um cidadão, que eu trabalhava e era estudante universitário. Eles falaram assim, toma um visto, vai lá curtir lá o nosso país lá. Não durou nem 3 minutos a entrevista, então... Bacana. Não, eu teria ido para a Europa do mesmo jeito. Então, quando você veio para os Estados Unidos, quanto tempo você ficou na Europa e você tentou o visto e conseguiu na Europa e veio para os Estados Unidos? Exatamente, eu fiquei na Europa por 4 anos. No 4º ano, né? Foi 3 anos e 8 meses, assim. No 4º ano, eu estava na faculdade, meu primo tinha vindo para cá, meu primo falou assim, mano, vem aqui, ver esse lugar, é muito bom, tal, tô trabalhando, fazendo uma grana legal, fazendo 3 vezes mais do que eu fazia aí, vem aqui conhecer. Eu falei, tá bom, tirei o visto de turista, vim aqui só para conhecer mesmo, para vir com ele e tal. Cheguei aqui, gostei do trem, é bom mesmo, rapaz. E aí cheguei, gostei do trem, decidi ficar, tal, comecei a trabalhar com aquela vida que a gente sempre teve, né? Ralar, mas a gente vê o ouro, né? Já diferente da Europa, que você rala, mas o ouro nunca vem, você nunca vai ver isso. É verdade mesmo, cara, que lá você só trabalha e você não junta dinheiro? Não, você não vai juntar dinheiro na Europa de jeito nenhum. Eu não conheço, e olha que eu conheço muito, mas muito europeu e muito brasileiro que está vivendo na Europa. Vivem com uma qualidade de vida melhor que no Brasil, mas não tem dinheiro nenhum na poupança. Não tem dinheiro nenhum. Entendeu? Eles não têm dinheiro para dizer assim, hoje eu quero fazer um investimento que eu tenho uma quantidade de dinheiro que eu quero uma empresa. Não tem. Viver dia após dia, viver para sobreviver, viver daquele jeito, né? Com uma boa alimentação, com uma boa moradia, com um meio de transporte excelente, ganha de 10-0 dos Estados Unidos, tudo mais, porém, depois disso você não tem mais nada. Você não tem cash, você não tem capital, você não tem algo de dizer assim, se eu morrer hoje, meus filhos vão se safar amanhã. Não tem. Percebe? E conta para nós, como que é esse processo de tirar o visto lá? Porque você não era cidadão português, mas você tinha residência de Portugal. Então você vai normalmente pedir um visto no consulado, é isso? Exatamente. E já vi histórias até de youtubers aí falando que foram para Portugal como turistas e requeriram visto de turista em Portugal como brasileiro e aceitaram lá mesmo para eles virem para os Estados Unidos. Tipo, audiação, Portugal, Brasil, Estados Unidos, foi lá. Tipo assim, no meu caso não. No meu caso eu era residente legal dos Estados Unidos, em Portugal. Já tinha então de residência de cidadão e ainda tinha carteira de universitário em Portugal, né, de uma escola pública. Então, o consulado não tinha nenhum motivo de dizer não vai, não vou te dar o visto. Foi muito simples, foi muito rápido. E graças a Deus, né? Graças a Deus que o cônsul assinou lá para eu vir, que hoje eu tô servindo a pátria do cara. Ou melhor, a minha pátria, né? É isso aí. Que é os Estados Unidos. Aí você entra com passaporte brasileiro, com visto brasileiro, só que vindo da Europa. Exato. Show de bola. Aí dá aqueles 6 meses, como todo mundo sabe, né? Exatamente.